falar um pouco hoje sobre o luto. O luto, né? O que é o luto, né? O luto, iremos falar sobre o luto, como afeta o emocional, o dia a dia, o passado, o presente e o futuro, analisando que esta para a evolução primeiro precisa da compreensão e assim caminhar para a solução, buscando entender também o que é luto. Ele tem suas fases, suas etapas que o tempo que dura, varia de pessoa para pessoa. Porém, todas as pessoas enlutadas devem passar por todas as fases, sem pular nenhuma delas. E é isso que faz parte do processo de cura ou modificação do sintoma. Compreender o que é o luto é saudade de momento. São sentimentos bons que ali foram encerrados, amor por alguém que já não vive mais ao lado, ou por o luto que está relacionado à morte apenas, e sim todas as separações que causam no ser humano a interrupção de um vínculo, de um convívio no qual existia e não existe mais. E por fim, como a psicanálise pode modificar e buscar a cura desse sintoma. Buscar a cura trazendo uma melhor qualidade de vida ao analisando, para que ele tenha compreensão do que está vivenciando ou como vivenciar novos momentos dali em diante. O que é o luto? O luto é um processo pelo qual o ser humano passa quando vive o vazio ou a ausência da razão de uma perda. Essa perda pode ser por um sentimento que nutria em uma relação afetiva, uma rotina, um laço de amizade ou um laço familiar. O afeto vinculado ao luto manifesta essa perda. Não necessariamente significa a morte de uma pessoa. O luto pode ocorrer por pessoas, por animais, por emprego, por perda de saúde, mudança e até mesmo por ausência de objetos, nos quais relaciona algum apego sentimental. O luto pode ocorrer por qualquer motivo que traga o rompimento dessa vivência, deixando um vazio e uma ausência. Muitas vezes o luto é acompanhado de ambivalência entre amor e ódio. E isso, a pessoa enlutada se culpa por algumas vezes de tido algum comportamento agressivo ou prejudicial à pessoa ou objeto ausente. Vamos entender melhor o luto e suas formas atingem o ser humano. O luto faz parte da pessoa que precisa se restabilizar a uma nova rotina, uma nova vida com vínculos diferentes, com pessoas diferentes, com sentimentos diferentes. Isso gera na pessoa um medo, uma angústia, um desespero, a incerteza de amanhã, gera dúvidas sobre sua capacidade de vencer e algumas das vezes ocorre da pessoa passar isso sozinha, sem nenhum apoio ou entendimento de que está se passando naquele momento e como superar. Esse é um processo natural quando ocorre o rompimento de um vínculo no qual estava acostumado ou em sua rotina, mas a readaptação a uma nova realidade ela vem repleta de incertezas, na qual precisa ter calma, evolução e cura. Quando estamos de luto, os sentimentos que nos perseguem são tristeza, raiva, culpa, fadiga, ansiedade, solidão, fraqueza, déficit na memória, alteração de apetite, aumento ou perda de fé, isolamento, sentimento de não merecimento naquela dor. E esse sentimento se mistura junto à dúvida e desespero, que precisa de tempo para que ocorra a evolução gradual de cada um. Para a psicanálise, o luto ele tem um período de 1 ano, passando por todas as fases, sem nenhum bloqueio. O que significa o luto para Freud? Segundo Freud, entende o luto pode ser superado apenas por um determinado tempo, sendo que não deve ocorrer nenhuma interferência, sendo esta prejudicial para a sua evolução. Vendo que para o enlutado o mundo se torna um grande vazio, tendo um desânimo profundo nas realizações das coisas, sem interesse pelo mundo. Inclusive ocorre perda de vontade de amar um outro. Ele associa o luto à melancolia e tem um vínculo direto e os sintomas do luto. O melancólico tem um sentimento que se deprecia sozinho, ocorrendo um distúrbio de sua autoestima. Inclusive Freud afirma que no estado de luto, o analisando retorna ao estado narciso primário, tendo uma ligação direta com o interminável. Ligação que não rompe com o objeto ou a pessoa perdida, sendo um processo lento e doloroso para o analisando, tendo uma tristeza profunda, gerando um afastamento total de pessoas de rotina e de lugares, do próprio ou em nenhum interesse ao mundo externo, se fechando no seu mundo interno. Freud, inclusive, afirma que o ato de nascer gerando uma separação dali e da mãe, sendo o primeiro luto, então, vivido por todos os seres humanos, e isso está ligado diretamente à catesia de anseio. Após isso, Freud afirma que é um passeio importante quando ocorre a ansiedade de castração, ocorrendo então na fase fálica, gerando medo da separação de algo que considera muito valioso, no caso, falamos no pênis. Entretanto, que a evolução do tempo, o amadurecimento do ego, as situações de perdas antigas, são sentimentos libertadas e modificadas. Quando o ego está ligado ao processo de luto, entende-se que por cuidado e forma de defesa ocorre uma diminuição ou empobrecimento da energia, para que esta não se volte negativa e prejudica ainda mais analisando. Entendendo quais são as fases do luto.
Primeira fase é a negação, raiva ou revolta, barganha, depressão e aceitação. Na fase de negação, que é a defesa psíquica com a perda, onde o analisando nega a perda, finge nunca ter vivido tal situação, buscando fugir ou desviar do assunto quando coloca em pauta. A fase da raiva, que é o que pendura desde o início, nas primeiras semanas até 6 meses de luto, o enlutado fica revoltado, não se conforma com a situação enfrentada. Nessa fase, os choros, a falta de apetite, o que o sono tem descontrole, podendo ser revolta contra si mesmo, inclusive até mesmo contra a fé e Deus. A fase da barganha e compensação, nessa fase ocorre um tipo de negociação com a situação do tipo busca um Deus, alguma troca, um tipo de negociação que mostre o lado positivo ou menos negativo. Essa fase tem uma curta duração. A fase da depressão, aqui o retorno à realidade, nessa acaba encarando um grande vazio, a realidade existente, onde surge o entendimento e a verdade sobre o que ocorreu, a tristeza profunda de se isolar, são comuns nessa fase e entende que a perda ocorre de forma ineditável. Essa fase ocorre muito porquês e muito choro. E a fase da aceitação. Esta é uma fase onde a realidade vivida é aceita e é compreendida e se consegue entender sem nenhum sentimento ou desespero. Encara a realidade e entende que era necessário e inevitável. Tudo o que ocorreu inicia sua vida em paz, sem entendimento do ocorrido. Esta fase, depois de tantas vivenciadas, ela pendura para sempre e pode ter recaídas sim, mas não são momentâneas e passageiras. A psique humana e o que é o luto. Portanto, as fases do luto, todas elas têm uma extrema importância. A psique humana. E a grande contribuição em cada vivência é importante que não se pule nenhuma delas, pois passar por elas é necessário e inevitável para melhor compreensão e entendimento do que ocorre assim para uma melhor vivência. É claro que não correr nenhum sintoma reprimido quando ocorre o fato de não vivenciar uma fase ou pular uma fase do luto. Acontece o recalque e estas impedem demais fases ocorrerem da forma correta e adequada. E o processo de elaboração do luto, o luto se instala na psique humana através de uma perda e esta está ligada ao desligamento do libido, às lembranças existidas e com relação às expectativas criadas pela pessoa. O objetivo ali rompido, o vínculo, ocorrendo a existência de uma catésia que concentra no objeto pessoa perdida, na qual remete ao sentimento de falta e saudade. Para que ocorra o apaziguamento, termos a hipetaquésia, para que então tenhamos a constatação da perda e a afirmação do fato ocorrido. O tratamento do luto com a psicanálise, a cura do luto, primeiramente é preciso que seja compreendido todo o sistema e toda a colocação das fases vividas pela pessoa, e essas precisam ser vividas de forma pessoal, individual e sem pular etapas. A psicanálise entende com o luto a duração de aproximadamente 1 ano, e este pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas varia muito de cada evolução e cada analisando com sua forma de lidar com tal perda, inclusive algo que influencia suas crenças, sua criação e até mesmo o fato de perda do convívio com alguém, mas sempre tem contato de uma forma diferente. Isso dificulta muito o processo de compreensão e aceitação. O luto precisa ser compreendido e aceito para que possa ser direcionado à cura, fazendo com que o analisando olhe para seu interior e entenda que ali está acontecendo, sem pressa e sem desespero, com calma, melhor resultado. Muitas vezes a cura não vem apenas em aceitar o luto, e sim em se colocar em uma nova etapa da vida. Então o luto é um exemplo, a perda paterna, a perda da mãe, quando alguém perder a figura paterna, pode ser uma referência para o filho que busca entender por que daquela perda, por que daquele luto, né? E entendendo o luto, ele pode aceitar-se e entender que aquilo ocorreu porque faz parte da situação humana e isso aí ia acontecer, né? Então, o luto é você precisa passar por todas as etapas, como já foi falado aqui, para entender real motivo do luto, né? Porque eu perdi alguma coisa, perdi algo, perdi alguém, ou perdi alguma coisa na vida. E entender que isso é dolorido, vai ter que passar por todas as etapas, mas que com o tempo eu aceitando e procurando entender o motivo do luto, eu vou passar melhor pelo luto.